Hello! E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês estão, cadê aquela animação, né? Pô, por favor, vamos movimentar aí, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para esse painel aqui, como vocês já estão vendo, de criador à potência criativa, como a Creator Economy está mudando o futuro das marcas. Deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Serra, também conhecido como Serrinha, eu sou sócio e CCO da Play9 Content Group, que é uma MediaTek baseada no ecossistema de desenvolvimento de conteúdo, expansão de audiência para marcas e influenciadores. E mais recentemente virei VP da Play9, que dava origem ao nome da empresa e que agora virou a nossa agência de casting, onde a gente administra, gerencia, coordena, alavanca e fomenta negócios para mais de 80 criadores, entre figuras públicas e nativos digitais, sempre nessa simbiose do conteúdo e da influência. E antes de chamar nossos convidados aqui, queria dizer que eu estou muito feliz de estar nesse palco, pelo segundo ano seguido, e agora aqui na casa da Creator Economy no Brasil. Então, estou muito honrado e muito orgulhoso. Mas sem mais delongas, vamos chamar aqui os nossos queridos convidados, esse trio de irmãos capixaba, enfim, que vem já marcando seu nome na internet há quase 5 anos já, não é mesmo? Falando de história, de curiosidades, de uma forma muito única e proprietária. São os K-Wave, podem entrar, por favor. Kainan, Cauê e Ianê. Por favor. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Onde que a gente senta? Senta aqui, vocês. E aí? Fingi que a gente não se encontrou hoje ainda, né? Por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa, gente. Dê as boas-vindas aí também. É um prazer, uma honra, assim, além de grandes profissionais e criadores, são pessoas queridíssimas também, sou suspeito para falar deles. Estou muito feliz de compartilhar o palco, enfim, e muitas coisas nessa jornada também com vocês. Eu acho que vocês têm muita história para contar, não à toa estamos aqui, e talvez algumas pessoas aqui já conheçam o trabalho de vocês, mas talvez algumas estejam vendo pela primeira vez. Então, antes da gente falar, e eu acho que trazer um pouco de alguns temas dos quais a gente vai falar, eu queria que a gente rodasse um vídeo para dar um cheirinho de quem é K-Wave, o que fazem, muito. O que comem, né? De que falam, afinal. Então, para a gente já começar, para botar todo mundo na mesma página e a gente fazer esse check-in aqui, eu queria chamar um videozinho que traduz um pouco o que os nossos queridos K-Wave fazem muito bem. Por favor. Ih, tá com problema. Pediu para mudar? Ah, então tá bom. Então, não está rodando o vídeo, eles vão improvisar aqui. Tô brincando, não vão fazer. Então vamos direto. Se por acaso pintar o videozinho, vocês falam pra gente, mas tudo certo, porque a gente está assumindo que todo mundo já conhece vocês, né? Então tá tudo bem. Gente, é o seguinte, queria que vocês se apresentassem, né? Falei a beça aqui também, mas eu queria que vocês contassem sobre o K-Wave, o que é K-Wave, de onde veio essa ideia, em que momento vocês falaram, mãe, pai, agora eu sou K-Wave, sou criador de conteúdo, e como é que é essa relação também de vocês com história, com etimologia? Vocês têm uma curiosidade que eu não sei mesmo, tá? Não é uma coisa roteirizada. Vocês têm esse background, estão estudando isso efetivamente e tal. Então, se puderem fazer essa introdução já um pouco esticada, e a gente vai batendo papo. Se pintar o vídeo, a gente puxa a qualquer momento, tá bom? Mas tá com vocês. Maravilha. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Kainan Morelato, sou o irmão mais velho do trio. Bom, a gente surgiu, na verdade, no meio da pandemia. Foi onde a gente... Enfim, estava naquele momento, passando mais tempo junto, e a gente compartilhou um vídeo onde a gente gravou uma brincadeira que nós sempre fizemos em casa, que é da etimologia. Aí, já respondendo a sua pergunta, cara, vem de uma coisa muito familiar, muito de casa, de irmão. Nosso pai é biólogo, então ele é uma pessoa que sempre, nas viagens, no lugar, ele via uma árvore, via um animal, ele falava o nome em latim. E a gente foi, com o tempo, crescendo, vendo que tinha muita coisa além da origem da palavra, né? Além da grafia. Existe muito conhecimento, muita cultura, muito acontecimento por trás de uma simples evolução ali. E foi meio que por acaso, a gente diz que a gente descobriu uma carreira, e nós não somos linguistas, né? Não estudamos isso. Eu acho que o nosso foco está menos na educação e mais na descoberta, apesar de que a gente tem um processo de curadoria, de pesquisa, de responsabilidade com os fatos, né? Mas vem desse lugar, assim, de irmãos, família, esse caos gostoso, assim, de felicidade, de brincadeira. Posso puxar um gancho, inclusive, para situar da onde que veio esse começo do K-Wave? Já puxando para uma curiosidade, inclusive, da onde veio o nome K-Wave, né? Eu ia perguntar isso. É um trocadilho com o meu nome, que era o meu usuário do TikTok. Cauê, Wave, onda, K-Wave.
Era o meu usuário, a conta que eu usava. E surgiu, né, a gente trancado em casa no segundo mês de pandemia. A Inaê estava usando bastante TikTok e irmãos. A gente acaba compartilhando tudo um com o outro. E o uso do TikTok foi compartilhado entre nós três. E numa dessas, o Kainan teve a ideia de gravar essa brincadeira que a gente já fazia, de chegar para surpreender um ao outro com uma curiosidade, uma descoberta que o outro tinha feito recentemente. Então, o nosso primeiro vídeo, né, o Ray-Ban, o Kainan estava assistindo um documentário, né? Era Trato Feito. Trato Feito. Alguém conhece Trato Feito, cara? Negócio fechado, bom demais. Devol Rick Harrison, toda a história do K-Wave. E esse primeiro vídeo foi postado, o Kainan pegou o meu celular sem que eu soubesse, gravou ali, a gente postou, falou, ó, que divertido, ó, que maneiro. E em questão de 10 horas, a nossa vida mudou completamente e iniciou-se um percurso que já está aí há 5 anos. Isso foi em maio de 2020 e nesse maio agora a gente completou 5 anos na internet e foi um trajeto com muitas esquinas. Legal. Quer falar, Inaê? Bom, prazer, gente. Eu sou a Inaê, sou a mais nova desse trio. E falando um pouco sobre quando que a gente se identificou como criadores, eu acho que isso foi um processo muito gradual para a gente. Porque a gente sempre tentou manter desde o começo a essência que a gente tinha desde o primeiro vídeo, que surgiu de uma brincadeira, de um momento natural. E aos poucos a gente foi entendendo isso como, cara, tem um potencial aí, a gente pode levar isso a sério. E acho que a gente sempre levou a sério, mas o tempo investido nisso foi sendo cada vez maior e a gente foi aprendendo com o nosso caminho. E a noção de estar criando uma comunidade durante esse processo. A gente viu diversas pessoas, logo nos primeiros vídeos, tendo as mesmas reações que a gente sempre teve. E então criou-se ali uma semelhança, de perceber inúmeras pessoas através da tela ali, comentando, soltando os mesmos comentários que nós. E tem esse momento também, que era o momento onde a própria plataforma estava começando, então acho que, eu não sei se a gente consegue rastrear o início da Creator Economy, mas a gente começou nisso sem ter ideia do que era, buscando referências, e foi um processo longo de aprendizado, e é constante, né? Não acaba nunca. Boa. Até sobre, acho que o modo de fazer Creator aqui também, uma coisa que eu acho que chama atenção, vocês têm um bordão, né? Eu acho que, como não vai ter o vídeo, é legal vocês reproduzirem, só para dar esse gostinho e talvez situar, ambientar aqui também. E aí que hoje chamam de monoflow, né? Que tudo se dá nome assim também, que é uma assinatura que pode ser visual, pode ser um texto, pode ser um bordão e tal, e que as pessoas reconhecem, enfim, a sua comunidade naturalmente já associa aquilo, né, num piscar de olhos, né? O primeiro frame do vídeo já está lá, da forma que você está assinando e tal. Você sabia que antigamente se chamava... na Roma antiga, aí puxa. Exatamente. Então, conta um pouco desse processo, assim, também. Como é que foi essa assinatura, especificamente? Depois eu quero falar um pouco mais, naturalmente, sobre comunidade e tal. Mas sobre essa assinatura, porque tem muita gente aqui hoje que acho que também está olhando nesse lugar, querendo ser criador ou se desenvolvendo para isso, esses gatilhos, assim. Em que momento vocês descobriram, cara, isso aqui é uma assinatura legal, foi orgânica, e depois, não, passou a ser parte do vídeo, faz essa arredondada sobre isso. Beleza. Bom, esse quadro especificamente, que é o nosso carro-chefe, foi como a gente começou, né? A gente hoje tem uma linha editorial de vários conteúdos, mas esse ainda é o nosso chefe mesmo, carro-chefe. Ele começou, como a gente disse, organicamente. Vamos lá, a gente vai postar o 222 agora. Então, são 222 repetições ao longo de 5 anos, fazendo o mesmo quadro. Se você pegar o primeiro e o último, você vai ver que tem uma espinha dorsal ali muito consistente, mas existe uma evolução, foi uma evolução. A gente começou a fazer sem saber o que era gancho, sem saber o que era o storytelling, sem saber o que era renovação de atenção, taxa de engajamento. Tudo isso a gente foi aprendendo, lendo as métricas, né? Até a gente tem essa brincadeira lá do Matheus, lá dentro da Play 9, um cara que ensinou para a gente a ler as métricas, e ele diz que as métricas contam uma história. Eu acho isso genial. Realmente conta, você traçar ali. Agora tem uma nova métrica no Instagram, que é do momento que a pessoa deu o like, né? Então você consegue ver no seu roteiro onde é que você despertou uma interação humana de alguém voluntária ali, de te dar ela está te dando uma moeda, me mostrando, olha, eu estou gostando deste momento aqui. Enfim, tudo isso virou um aprendizado. Ele surgiu dessa coisa espontânea, a gente foi tentando replicar, sempre fazer a mesma coisa, mas
chegou um momento que mesmo nessa tentativa de replicar, ele já estava ficando mais longo. E aí tinha essa coisa também, na plataforma tinha uma limitação no início, então a gente fazia o roteiro mais rápido, depois liberou para vídeos de 3 minutos, então a gente começou a fazer mais longo. Então acho que dentro desses 222, falando aí, né, de quem vive disso, quem também quer tirar algum conhecimento disso, houve muita tentativa e erro, houve muita adaptação, muito aprendizado, e uma evolução constante, assim. Antes era um vídeo curto, de 25 segundos, hoje é um vídeo que às vezes bate 2 minutos. Antes não tinha o meu rosto, era só filmando a reação, hoje já tem o meu rosto filmando junto com eles. Hoje um já surpreende o outro, e a gente já passeia por mais de uma palavra em um vídeo. Então, é muito louco, é uma evolução mesmo assim. Boa. Você falou sobre o Matheus Cardoso, é o nosso diretor de aceleração, que é um cara brilhante, né, e ter feito esse trabalho também, acho que de desmistificar crenças limitantes, né, e trazer algumas perspectivas. Eu até tinha conversado com ele também antes do nosso papo, que ele também admira muito vocês e fala que vocês talvez sejam os melhores alunos que existem, são muito aplicados e muito data-driven também. E eu acho que seria legal falar um pouco sobre esse lugar também, né, desse entendimento que eu acho que ele ajudou a trazer, e vocês também muito early adopters e muito antenados nos movimentos, essa percepção, o que mudou no olhar e na forma de fazer, quando vocês começaram a entender que o algoritmo não é só uma coisa fria, que o meta está lá misteriosamente fazendo para prejudicar o criador e, na verdade, está só refletindo um pouco do comportamento humano, né? Desmistificar. Eu acho que, enfim, tem um lugar quase de um reconhecimento de falar, cara, não, às vezes eu estou errado também, porque geralmente tem muito esse lugar de procurar culpados por resultados não tão bons, performance e tal. Então, acho que seria legal falar um pouco sobre como essa tradução mudou a percepção de vocês e como é que vocês trouxeram isso para o conteúdo de vocês efetivamente. Eu acho que foi a grande virada de chave para a gente exatamente isso. Entender que o algoritmo, ele funciona com base no comportamento das pessoas. E as pessoas se comportam de maneira diferente ao longo do tempo, em redes diferentes. Então, o algoritmo não é um grande vilão que está aí tentando sabotar os seus vídeos. Então, às vezes, realmente, a gente tem muito a aprender quando o vídeo não performa do jeito que a gente esperava, por exemplo. Acho que... É realmente um caminho de defesa mais fácil. No momento que você não quer aceitar que o seu vídeo está ruim, você não quer aceitar que você gastou 10 horas fazendo aquele conteúdo e ele vai performar mal. Então, a gente entende que é um impulso, já estivemos aí muitas vezes, um impulso comum de defesa de querer buscar um culpado. Mas eu acho que essa chave foi o Matheus, foi a pessoa que virou isso na nossa cabeça, anos atrás, de entender isso. São redes sociais, são pessoas que estão ali. As redes querem que você fique mais tempo ali, então ela não vai porque ela te sabotaria, né? Então, entender o feedback, dar um passinho para trás, respirar. Às vezes não precisa jogar a ideia fora, reedita ela, posta de novo. Tem a ferramenta de testes no Instagram também que serve super para isso, que é uma super porta de teste, de feedback imediato dos seus dados. Mas é isso. Sim. Legal. Quer completar? Não. Concordo com o que os 100%. dois disseram. Agora que eu vi que tá Cauê, tá faltando o Uzinho ali, né? Cauê, é verdade. Bom tá Cauave. Cauave. Mas a gente não falou sobre, acho que o que traduz e que é o fio condutor do tipo de conteúdo de vocês, que é infotainment, né? Ou edutainment, né? Que eu acho que naturalmente sobre, se for pensar em quase uma lógica de círculos concêntricos do tipo de conteúdo que vocês fazem, aqui dentro está entretenimento e aí tem, enfim, eu acho que informação, história e tal. Só que nisso vem um compromisso também, né? Vocês estão trazendo uma coisa que não é só um entretenimento, só uma tendência e tal. Vocês estão, de certa forma, incorrendo num lugar que é mais sensível, né? De certa forma, vocês estão trazendo informação também e tem que ter um compromisso maior do que só fazer um vídeo despretensioso, de certa forma. Então, como é que é isso para vocês, assim, olhar esse compromisso, né? Esse lugar de, cara, claro, vocês são mídia, mas não são um veículo de comunicação, não tem o mesmo lugar de compromisso, mas como é que é essa responsabilidade também de, cara, vocês estão passando conhecimento, eventualmente as pessoas já estão reproduzindo, vocês estão falando também, pô, eu vi lá aqueles caras falando e tal, e aí, eventualmente podem estar passando uma informação errada. Como é que vocês estão entendendo esse lugar de vocês como fonte de informação e tal, enfim, vocês se entendem muito nesse lugar, tem uma preocupação, seria legal falar sobre isso. Total. Engraçado, aconteceu uma situação agora mesmo, uma pessoa veio falar conosco e falou, nossa, eu aprendo muito com o vídeo de vocês, meu filho adora, ele tem 10 anos, ele assiste e gosta de compartilhar as informações comigo. E isso faz a gente pensar, né? Falar, olha só, tem gente consumindo esse conteúdo, tem gente replicando esse conteúdo, então passa pela gente esse senso de responsabilidade somado à nossa intenção
o que a gente quer falar com esse vídeo. Então, tem uma curadoria extensa, a gente procura várias fontes, a gente procura fazer uma pesquisa aguçada. Engraçado, sem que o outro saiba, né? Quando é um Por Essa Ninguém Esperava, que um vai surpreender aos outros, a gente tem que fazer isso sozinho e a gente acaba percorrendo caminhos semelhantes. E eu acho que é importante dizer, como o Kainan já falou, que a gente não é profissional de língua, né? A gente não tem um estudo, sabe? Acadêmico, né? Acadêmico, exato. E Erudito. a nossa ideia ao fazer esse quadro Por Essa Ninguém Esperava é compartilhar uma descoberta que a gente teve com os nossos irmãos. Então, compartilhar essa sensação de caramba, mind blow. Eu acho que parte muito desse princípio, assim, de descobrir juntos. E a gente gosta muito desse termo também, o infotainment, né? Porque é uma informação passada de um jeito no qual nós três estamos nos divertindo muito. É uma brincadeira entre irmãos que a gente, no final das contas, nós queremos fazer o outro irmão rir e se divertir, se maravilhar com aquilo da mesma forma que nós. E poder estender isso... Desculpa. Não, poder estender isso para uma comunidade que compartilha desse sentimento, acho que é o combustível. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, nossa, eu tive a mesma reação que ela. Ou quando vem falar com a gente também, meu Deus, eu contei para o meu pai ficou... E a gente pede às vezes para filmar, pô, mostra, porque é isso, é mais um compartilhamento da descoberta do que da gramática, né? E encontramos nisso uma responsabilidade de, opa, beleza, é uma brincadeira, mas temos um público, temos o nosso critério aqui. Esse próprio critério de não fazer fake, né? A gente não quer fazer nada roteirizado, isso é um princípio, como a Ana falou, que a gente entendeu lá no início. Pô, a gente poderia produzir 7 vídeos por semana, mas 7 vídeos de mentira? Então, não. Lá no início a gente definiu, então, são até publicidade, quando a gente faz, no formato PNE, né, que é o Por Essa Ninguém Esperava, um dos irmãos vai trabalhar com a equipe de briefing para fazer o roteiro sem que os outros vejam. É mesmo, é? Bastidor. Rola aí, isso. E conta um pouco mais aí da experiência também de trabalhar com marcas, até o quão elástico vocês são, assim, de fazer uma concessão no conteúdo, né? Porque, no fim das contas, é um compromisso com a informação, mas também com a marca. Como é que essa sensibilidade, até, enfim, de quão criterioso vocês são também em relação a isso, né? E, enfim, de como é que vocês inserem as marcas dentro desse contexto de preservar e não perder a licença poética que vocês conquistaram ao longo desses anos. Sim. Bom, por sorte a gente tem a Play, né, cara? As nossas equipes, as pessoas que ajudam a gente a lidar com isso, porque, de certa forma, a gente se sente respaldado ali. A gente não precisa defender o princípio do Cowwave, sendo que tem uma galera que está junto com a gente e isso já está fortalecido. Mas eu acho que a gente definiu isso muito cedo, assim, esse princípio. E a gente tem caminhado para um lugar onde a gente quer cada vez mais inserir a marca junto para a criação. Sabe, não só receber um briefing, não falar com ninguém, fazer uma coisa, tudo bem, rola, às vezes é assim. Mas a maior parte dos nossos cases de sucesso de publis, a gente está envolvido com a equipe de criação, a equipe de marketing, ou a própria agência que está intermediando, para poder sentar junto e pensar. Então, a gente tenta inserir a marca ali dentro do vídeo. Não é um vídeo que vai te enganar para te mostrar uma publi no meio. Não, é um vídeo em si e dentro desse vídeo tem uma marca criando junto com a gente. Aquele momento de quebra, né? Que parece até um comercial de TV. Eu lembro que você tinha dado esse exemplo. E qual foi o vídeo mais trabalhoso, assim, mais complexo que vocês já fizeram? Seja de publicidade, orgânico ou um de cada também? Caraca, velho. A gente tem um case engraçado que a gente fez um especial de Natal, gente, no ano passado. A gente, no ano passado, definiu essa coisa assim, beleza, o nosso quadro está super bem definido, a gente já tem uma presença online muito marcante dentro do infotainment, mas nós somos 3 artistas, 3 pessoas que têm ambições artísticas juntas, assim. E aí nós pensamos, lá no início desse ano, no fim do ano passado, vamos produzir algumas coisas mais à nossa cara. E aí, ao invés de começar de uma forma mais tranquilinha, testando, não. A gente tirou uma semana inteira do fim do ano, desligou tudo e fez um especial de Natal de 4 episódios. Maravilhoso. Sobre uma investigação, a história de um detetive
chamado Lenny Bean, e ele tem um amigo que é um fantoche de meio-oco, e aí é todo falado em inglês e dublado, e é todo noir, se passa nessa ambientação preta e branca, então tem investigação, tem vilão, Figurino. tem clímax, tem o Cauê pulando de um prédio em chamas em câmera lenta, e flopou. Flopou. Mas a gente ficou satisfeito com o resultado. A gente fez pra gente, acreditando naquilo. E eu acho que isso disse mais sobre o conteúdo do que a performance em si. E volta um pouquinho porque a gente falou no começo de tentativas e erros. De certo modo, a gente poderia enxergar isso como um erro, mas a gente tirou tantas lições de um trabalho tão extenso, até do momento de roteirização, de bolando ideias juntos, um saber ouvir a ideia do outro, um saber reconhecer que a ideia não é a melhor para o momento. Então, esse momento de criação em grupo, acho que foi muito favorecido para esse projeto. Poderia ser um problema, mas a gente encarou assim, onde é que está o fator? Qual foi o fator que fez com que não performasse como os nossos outros vídeos? E nós entendemos que talvez fosse um fator de timing, de tipo, as pessoas... Nós vivemos isso há muitos anos e sabemos que fazemos isso, mas ainda não necessariamente tínhamos conseguido traduzir isso para o nosso público em formato de conteúdo e tudo mais. Então, foi aí que a gente entrou nesse ano com uma linha editorial, com todas as metas. E hoje temos mais um pouco uma gama de quadros ali. Perfeito. Eu queria aproveitar essa deixa até para você contar um pouco dessa arquitetura de conteúdo, como é que vocês evoluíram, né? Do primeiro vídeo, dessa linha editorial, para o que vocês se tornaram hoje, assim, também. Como é que foi esse momento, esses steps, assim, nessas temporadas do Cauê, assim? Qual temporada que vocês estão vivendo da vida de vocês, da carreira, efetivamente? E como é que foi sair de um lugar... Cara, temos aqui um conteúdo só, saíram do TikTok, fizeram aquela ascensão que a gente viu muita gente na pandemia, né? Para, de fato, virar um hub criativo, já ter uma cara, e aí começou a testar modelo de série, está começando a testar podcast, que, enfim, daqui a pouco vem aí um spoilerzinho. Então, como é que é essa evolução que vocês estão se entendendo como esse negócio também, né? E como esse hub criativo que vai além só do conteúdinho no fim do dia que está ali na rede social? Cara, eu venho da música, eu sou músico independente, produtor musical na vida inteira. Então eu não consigo desvencilhar as duas coisas. Eu vejo muito como uma banda independente, que às vezes está super interessada, quer fazer as coisas, sabe o passo a passo, segue as pessoas, aprende todo no grid ali do que tem que fazer, mas às vezes no processo de aprendizado acaba esquecendo de produzir a música, faz a música primeiro. Tem a sua identidade primeiro, tem um propósito primeiro. E eu acho que foi esse o nosso grande aprendizado, foi cair de paraquedas numa parada e entender a nossa identidade primeiro, errando muito, se decepcionando muito, se perdendo muito, mas hoje encontrando a rotina por consequência, as reuniões por consequência, a roteirização, catalogando horário, tendo planilha de conteúdo. Tudo isso porque veio de uma demanda nossa de estamos aprendendo a fazer isso. E não de uma coisa externa, sabe? Preciso disso para que dê certo. Me lembro de frustrações nossas, de vendo exemplos de outros criadores e tentando encaixar o workflow deles na nossa vida. E isso não fluiu de forma alguma. Então, a gente precisou enxergar isso nascendo de uma forma nossa, espontânea. Quer falar aí, né? E que temporada vocês acham que a gente está da nossa... É verdade. Eu acho bem lembrado. que a gente estaria numa boa terceira temporada aí. Gosto de uma Season 3. Final da segunda, talvez. Uma boa terceira temporada. No meio, no break season ali, episódio 6 vai sair, os outros só em dezembro. Vai ter um cliffhanger ali. O que será que vem por aí? Boa. Uma pergunta, assim, se relaciona com um pouco que vocês falaram sobre comunidade, né? Esse lugar que vocês estão construindo e estão expandindo, assim, né? Como é que vocês veem esse lugar também de não seria uma desplataformização necessariamente, mas como é que vocês estão pensando em criar alguns canais e um lugar de conversas um pouco mais próximas, né? Que você naturalmente tem muito esse pulso de sentir o que o público está falando, né? Na DM, nos comentários, eventualmente, e vocês já falaram que traduzem um pouco isso, acho que para a pauta de vocês e tal. Mas vocês têm pensado um pouco nessa evolução, nessa linha do tempo assim também, de, cara, criar alguns modelos sei lá, de Patreon da vida, sabe? De vocês terem uma conversa ainda mais profunda com esses superfãs, criar eventos, criar, sabe, o senso de community que a gente está falando aqui também, ainda maior, sabe? Para além dessa conversa ainda um pouco fria, se vocês já estão também no canal de transmissão no Instagram, de WhatsApp, como é que vocês veem esse lugar, né? Para além dessa conversa
de duas mãos, que eu acho que é meio básico se falar sobre isso hoje, mas como é que vocês estão pensando em evoluir esse relacionamento também para, de fato, dar um próximo passo? Eu acho que a gente tem uma visão lá na frente, que é de se enxergar como um dia um estúdio de produção de conteúdos e séries e coisas, que a gente tem essa ambição, essa vontade artística, e de imediato eu sinto não sei, cara, a gente tá indo, sabe? Parece que sempre quer fazer mais do que... Parece que o tempo não é suficiente. E aí tem toda a coisa das redes, da velocidade. Mas, enfim, eu vejo muito claramente lá na frente e vejo a gente agora trabalhando para implementar. Eu acho que já surgiram muitas ideias, assim, de colocar o Cauê em produtos, ou mesmo a gente já teve algumas experiências com... cartões postais, que a gente fez alguns cartões postais e aí o pessoal mandava, eu quero, e a gente enviava para a pessoa. Então, tipo, teve esse feedback também de que a nossa comunidade tem interesse nisso, nessas coisas fora da plataforma, né? Mas... essa presença offline, né, do Cauê, acho que isso é interessante. Eu faço um caminho, a gente faz um caminho um pouco de dentro para fora, né? Tentando se enxergar como é que é o nosso comportamento dentre as diferentes plataformas, como o nosso uso pode nos dar uma dica de como o nosso público se comporta. Então, a gente tem Cauêvers diferentes do Facebook para YouTube, para Instagram. Eu ia até perguntar sobre isso também, falar como é que é esse desenho para vocês, assim, de pensar cada uma das plataformas, se tem uma coisa meio... Cara, vamos repostar aqui, aproveitar o conteúdo que você já tem e aí sentir um pouco desse feedback do público, ou tem uma construção direcionada para cada plataforma e falar um pouco da presença de vocês, multiplataforma hoje, assim, em geral. Eu acho que a gente já entendeu que as plataformas diferentes precisam de uma atenção diferente. Eu acho que hoje a gente ainda não conseguiu fazer esse movimento de criar conteúdos diferentes pensando nessas plataformas, mas 100% os públicos são completamente diferentes. A forma como as pessoas consomem conteúdo é diferente. E ainda é uma limitação até logística mesmo, de ter equipe de edição, de produção e tudo mais. Então, somos 3, mas a gente se divide em todas as funções. E só adicionando para responder a sua pergunta, que eu acabei viajando e passei por cima. Mas acho que, imediatamente, a gente enxerga trazer o nosso público para dentro do conteúdo. Acho que essa seria a interação já. De tipo assim, ter um quadro respondendo perguntas, ter a presença do público no nosso podcast, também dando um spoiler. Eu acho que mais essa coisa assim, sabe? Além dessa... Porque a experiência do cartão postal foi uma coisa super espontânea, mas foi legítima, assim. Nossa, tem muitas pessoas aqui, sabe? Que se dispõem a receber um cartão, a mandar seu endereço, a postar uma foto. Então, a gente foi sentindo isso lá na época que fez isso. E hoje a gente quer não só, ali no canal de transmissão, chamar a galera, mas também, acho que trazer para junto, assim. De ser real, de receber uma história, receber uma coisa dentro de um quadro específico e produzir a partir desse feedback. Muito legal. Falando, eu não sei, esse tempo aqui tá, só para saber se tá ok? Tá certo? Tá. Já caminhando para o fim aqui, então, mas ainda 2 perguntinhas que eu quero fazer, talvez 3. Primeiro, um pouco, ainda voltando sobre o modo de fazer e construção de repertório e tal. Vocês falaram muito da referência que vocês tinham em casa, né? Do que criou e pautou a linha narrativa de vocês, a linha de conteúdo. Mas também onde vocês bebem de fontes. Assim, eu queria saber um pouco de referências e inspirações de produção de conteúdo efetivamente, né? Que eu acho que ajuda a pautar no começo. Até hoje vocês olham, quem vocês inspiram, aonde vocês estão buscando essas informações. É no Reddit, que é meio, sabe, onde está a cultura, não sei. Assim, seria legal dar um pouco dessa visão de onde vocês estão. É no Netflix, eventualmente, é um pouco de tudo, na verdade. É na cultura que está no dia a dia. Seria legal um pouco falar assim, sobre esse lugar de... Enfim, o que inspira vocês e o que ajuda a moldar essa evolução do Cauê como hub criativo, sabe? Nossa, eu já penso assim que inspiração está em tudo. Eu não consigo pensar num nome específico, mas lembrei de um exemplo que eu estava rolando meu feed esses dias, aí eu vi uns gringos fazendo um desafio assim de tentar adivinhar a música através da mímica. E aí eu já mandei os meninos e falei, cara, olha só esse tipo de conteúdo, sabe? Umas coisas que eu vejo, que eu mesma estou consumindo, às vezes eu penso como conteúdo, ou às vezes estou no meio da aula, o professor fala uma palavra que eu fico, caramba, dá para fazer um por essa, ninguém esperava dessa palavra. E aí já não presta atenção na aula mais. Eu acho que a gente trabalhou...
a gente trabalhou muito para definir o nosso conceito interno, né? Como o Cauê falou, de dentro para fora. Então, as inspirações acabam sendo pontes criativas. Mas eu costumo avaliar o meu próprio uso de rede social, já que eu estou nisso. Então, eu pego como referência, às vezes, para certas ferramentas. Então, sei lá, para avaliar stories, eu vejo o Matheus Costa, como ele produz, Publi, por exemplo, também, eu não sei de onde que ele tem tanta ideia, como que ele tira. Então, para cada case, assim, tipo, não sei quem fez um post de carrossel interessante. Então, é da nossa própria comunidade. E a Play também tem uma microcomunidade ali que inspira, né, as comunicações internas, as sacadas de conteúdos ali, de referências entre si. Boa, deixa eu já encaminhar para o final, que já está com um minuto negativo aqui, já está no vermelho. Mas queria fazer uma última pergunta sobre a visão de futuro, assim, né? Eu acho que, olhando para, se tivesse que fazer um recorte de daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vocês veem o Cauwave? O que vem por aí, efetivamente, né? E aí seria legal trazer um pouco dessa visão para a gente. E aí, no final, uma surpresinha também, que a gente já tinha combinado vocês fazerem. Eu enxergo o Cauwave se consolidando mais como uma marca, né? O Cauwave, a produtora Cauwave, que tem os 3 membros. Essa presença offline é um grande objetivo nosso, um produto, livro, jogo de tabuleiro, ideias. O brainstorm come solto, né? Mas 10 anos me pega. 10 anos? Talvez um canal de televisão, se assemelhe. Cauweverso. A gente tem ambições. Kainan. Não, acho que é isso. Eu acho que eu vejo a gente daqui a 10 anos como vivendo de alguma... Porque o mundo vai mudar completamente também, né? Então, assim, vivendo de alguma forma das nossas criações, da nossa arte, da nossa identidade, compartilhando. Daqui a 5 anos, não sei também, imagino que no caminho, talvez conseguindo pelo menos produzir mais do que a gente consegue hoje, superando as demandas, estão tendo, né, capacidade de expandir a equipe, de ter uma presença offline mais marcante, lançando alguns produtos. E agora nós estamos a caminho de criar isso aí. Tem lá na nossa planilha a próxima meta, estamos tentando batê-la. Boa, tá tudo aí no tempo devido. Bom, e agora, antes do final, você falou que tinha trazido alguma surpresinha. Você me inspirou, Serrinha. Você me inspirou a gente batendo papo ali fora. Gente, o nosso quadro principal, não sei se vocês conhecem, mas chama Por Essa Ninguém Esperava. E geralmente o que acontece é que a gente está dentro de casa e aí de repente um dos irmãos pega o celular e começa a gravar. E a referência de hoje foi uma coisa que você falou sobre estrelas. Vocês sabiam que antigamente haviam rios que fluíam das estrelas? Não literalmente, obviamente, né? Até porque seria um pouco difícil, mas é que na Roma Antiga e também depois, nas próximas épocas, a astrologia era muito influente na vida das pessoas, porque elas acreditavam muito, né, fortemente na influência dos astros. Eles acreditavam que existia uma energia que fluía dos astros e que vinha como um líquido correndo dos céus e influenciava o interior das pessoas. E no latim, rio é fluvius, fluvus, vem do verbo fluere, que significa fluir, escorrer. Por isso que a gente tem, obviamente, quando as coisas são nos rios, né, a gente tem as construções fluviais. Por isso que quando algo que fluiu vira um fluido, né? E a gente tem essa influência, né? Era uma coisa que fluía e mexia com o interior das pessoas. Então nós temos a influência. Aí. Valeu, Influence Summit. Gênio. Não Lindos. foi combinado, tá? Gênio. Obrigado, gente. Influencers, obrigado. Gente, obrigado de coração. Vocês são incríveis. Gente. Que venham Obrigado, muitos outros pessoal. anos aí também. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Valeu, gente. Obrigadão.